Queridos amigos e irmãos, graça e paz a todos. Estamos dentro do mês Setembro Amarelo, um mês de prevenção ao suicídio, né? Já fizemos um primeiro devocional e falamos sobre a ansiedade. Agora, neste segundo devocional, nós iremos falar sobre a depressão, né? Iremos trazer o que é a depressão, iremos falar um pouco sobre os sintomas de maneira sucinta. E no segundo momento, iremos analisar biblicamente, através da vida do profeta Elias, que passou por este momento tão difícil, e iremos ver como Deus tratou e curou estes sintomas depressivos do profeta Elias. Então vamos começar dizendo que o que é a depressão? A depressão ela é um transtorno mental frequente que afeta o emocional de um determinado indivíduo. Então, em todo o mundo, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com esse transtorno. Então, a depressão, assim como a ansiedade, a depressão também ela não é preconceituosa. E a depressão ela atinge pessoas do mais elevado grau de escolaridade ao mínimo grau de escolaridade. A depressão não é preconceituosa, ela atinge desde a pessoa mais humilde até a pessoa mais abastada. Então a depressão é considerada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como o mal do século. E estima-se que 1 em cada 5 pessoas no mundo apresentam problemas relacionados à depressão em algum momento de suas vidas. Vale ressaltar, queridos amigos e irmãos, que o estresse pode precipitar a depressão em pessoas com predisposição, que provavelmente é genética. Está presente na literatura médica e científica mundial que a depressão também incita alterações fisiológicas no corpo, sendo porta de entrada para outras doenças. Pessoas acometidas por depressão podem, além da sensação de infelicidade crônica e prostração, apresentar baixas no sistema de imunidade e maiores episódios de problemas inflamatórios e infecciosos. Então, a depressão, dependendo da gravidade, pode desencadear também doenças cardiovasculares como infarto, AVC e hipertensão. Então, a depressão ela é uma doença. Você não pode ver uma pessoa, que nós iremos falar já com sintomas depressivos, e você achar que essa pessoa está brincando e ficar sorrindo com a cara da pessoa, né? Que você estará fazendo, em vez de você estar ajudando, você estará contribuindo para uma piora do estado depressivo da pessoa. Então tem pessoas que acham que depressão é frescura. Não é. Depressão é uma doença, né? Há uma série de evidências que mostram alterações químicas no cérebro do indivíduo que está em depressão, principalmente com relação aos neurotransmissores, que são eles a serotonina, a noradrenalina e, em menor proporção, a dopamina, substâncias que transmitem impulsos nervosos entre as células. A serotonina é o hormônio do prazer, do bem-estar. Então, uma pessoa com depressão, ela tem alterações químicas no seu cérebro relacionadas aos neurotransmissores do bem-estar. Então, a depressão é um transtorno mental que afeta o ser humano. A depressão ela é uma doença. Agora vamos observar os sintomas da depressão. Então vamos ver os sintomas, né? Sintomas depressivos na vida de uma pessoa. Preste atenção.
humor depressivo ou irritabilidade, ansiedade e angústia, desânimo, cansaço fácil, necessidade de maior esforço para fazer as coisas, diminuição ou incapacidade de sentir alegria e prazer em atividades anteriormente consideradas agradáveis, desinteresse, falta de motivação e apatia, falta de vontade e indecisão. Sintomas depressivos na vida de uma pessoa: sentimentos de medo, insegurança, desesperança, desespero, desamparo e vazio. Temos mais alguns sintomas: pessimismo, ideias frequentes e desproporcionais de culpa. Uma pessoa depressiva, ela fica com uma baixa autoestima, sensação de falta de sentido na vida, inutilidade, ruína, fracasso, doença ou morte. A pessoa depressiva, ela pode desejar morrer, planejar uma forma de morrer ou tentar suicídio. Eu quero abrir um parênteses aqui. Se você tem sentido esse desejo de morrer, se você tem planejado uma forma de morrer, ou tentado, ou pensa em tentar o suicídio, não faça isso. Quero te dizer que Jesus Cristo te ama. Ele tem uma obra na sua vida de salvação e de vida eterna. O suicídio, a morte, não é a solução para esse seu problema. A solução está em Jesus Cristo. Na segunda parte deste devocional especial Setembro Amarelo, nós iremos abordar mais sobre isso. Agora nós estamos trazendo aqui apenas os dados clínicos, né, e os sintomas da depressão. Mas eu quero te dizer que esse pensamento de morrer, esse pensamento de planejar uma forma de tirar a sua própria vida, esse pensamento não vem de Deus. Esse pensamento não é de Deus. Esse pensamento é do inimigo da alma do ser humano. Esse pensamento é do maligno. Mas vamos continuar. Sintomas depressivos na vida de uma pessoa: interpretação distorcida e negativa da realidade. Ou seja, tudo é visto sob a ótica depressiva, um tom cinzento para si, para os outros e o mundo à sua volta. Dificuldade de concentração, raciocínio mais lento e esquecimento. Diminuição do desempenho sexual, isso afeta até a área sexual da pessoa. Pode até manter a atividade sexual, mas sem a conotação prazerosa habitual e da libido. Perda ou aumento do apetite e do peso. Insônia, dificuldade de conciliar o sono. Múltiplos despertares ou sensação de sono muito superficial. Despertar matinal precoce, geralmente 2 horas antes do horário habitual, ou e menos frequentemente aumento do sono. Dorme mais e mesmo assim fica com sono a maior parte do tempo. Vamos ver aqui mais alguns outros sintomas depressivos na vida de uma pessoa: dores e outros sintomas físicos não justificados por problemas médicos, como dores de barriga, má digestão, azia, diarreia, constipação, flatulência, tensão na nuca e nos ombros, dor de cabeça ou no corpo, sensação de corpo pesado ou de pressão no peito, entre outros, né? Aqui eu coloco como as doenças, assim como na ansiedade, né, que nós trouxemos no devocional, no primeiro devocional Setembro Amarelo, as doenças psicossomáticas, né? Psicomente soma corpo, é do grego, né?
a mente da pessoa. A pessoa está tão depressiva que o corpo também ele dá alguns sinais. Então nós até aqui observamos, né, o que é a depressão, observamos aqui os sintomas depressivos na vida de uma pessoa. Agora nós queremos falar um pouco sobre o tratamento, né, para uma pessoa que já foi constatada, né, depressiva. Então, para pessoas que já foram diagnosticadas com depressão, o tratamento é essencialmente medicamentoso. Existem mais de 30 antidepressivos disponíveis. Ao contrário do que alguns temem, né, essas medicações não são como drogas, que deixam a pessoa eufórica e provocam vício. A terapia é simples e, de modo geral, não incapacita ou entorpece o paciente. Alguns pacientes precisam de tratamento de manutenção ou preventivo, que pode levar anos ou a vida inteira. Então, para evitar o aparecimento de novos episódios. Então, a psicoterapia ajuda o paciente, mas não previne novos episódios, nem cura a depressão. A psicoterapia auxilia na reestruturação psicológica do indivíduo, além de aumentar sua compreensão sobre o processo de depressão e na resolução de conflitos, né, internos, o que diminui o impacto provocado pelo estresse. Então nós observamos até aqui rapidamente o tratamento, né? A pessoa passou pelo psicólogo, pela psicóloga, né? Foi constatado ali que um quadro depressivo, foi encaminhado agora para o psiquiatra. Agora a pessoa, o tratamento é essencialmente medicamentoso. Então agora o que você pode fazer, queridos amigos e irmãos, se estiver se sentindo para baixo, ou acha que pode estar deprimido, ou você acha que pode estar deprimida, o que você pode fazer? Primeiro, converse com alguém de sua confiança sobre seus sentimentos. É importante isso. Agora é claro, saiba com quem conversar. Nós vivemos numa sociedade muito egoísta, uma sociedade em que, como nós falamos no começo, a depressão ela não é frescura, a depressão ela não é mimimi, a depressão ela é uma doença psiquiátrica, né, um transtorno da mente, deve ser levado a sério. Então, se alguém algum dia procurar você e quiser abrir o coração e conversar por estar se sentindo deprimido, escute essa pessoa, né? A melhor coisa que você pode fazer não é sorrir nem desdenhar. Escute essa pessoa. Então a primeira coisa que você pode fazer se você estiver se sentindo deprimido ou deprimida, converse com alguém de sua confiança sobre os seus sentimentos. Segundo, procure ajuda num profissional de saúde, num hospital perto de sua casa. Terceiro, não se isole. Mantenha contato com familiares e amigos. Quarto, faça exercícios regularmente, mesmo que seja apenas uma curta caminhada. Aí mesmo perto de sua casa, aí no seu condomínio, no seu residencial, né? Ainda que se tiver perigoso, né? Tem as escadas aí, você pode subir e descer algumas vezes, né? Mantenha hábitos alimentares e de sono regulares. Evite ou restrinja a ingestão de álcool e abstenha-se de usar drogas ilícitas. Estas podem piorar a depressão. Continue fazendo coisas que você sempre gostou, mesmo quando não está com vontade. Isso é importante. E por último aqui que eu quero trazer é: esteja atento aos pensamentos negativos, persistentes e à autocrítica e tente substituí-los por pensamentos positivos. Então, até aqui eu trouxe o que você deve fazer se estiver se sentindo com para baixo, né? Ou você acha que pode estar
se iniciando um processo depressivo na sua vida. Então, até aqui eu trouxe o que é a depressão, eu trouxe os sintomas, trouxe até aqui o tratamento e o que você pode estar primeiramente tentando fazer para vencer este mal que tem atingido tantas pessoas, independente da classe social. Trouxe aqui a visão clínica e o tratamento clínico de uma maneira bem rápida e sucinta. Agora que eu quero trazer o tratamento de Deus na vida do homem, e eu quero basear na vida do profeta Elias, que apresentou esses sintomas e como Deus tratou e curou esses sintomas depressivos do profeta Elias. Para isso, nós vamos fazer uso da palavra de Deus, da Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. Nós vamos aprender agora aqui como Deus tratou e curou os sintomas depressivos do profeta Elias. Nós vamos começar vendo a jornada de Elias, para nós entendermos todo esse processo de como ele veio a ficar depressivo e como Deus o curou. A jornada de Elias. No início do livro de 1 Reis, capítulo de número 19, nos é apresentado Elias, um profeta poderoso e destemido. Ele desafiou os falsos profetas de Baal e viu Deus responder com fogo do céu. Elias, ele era conhecido como profeta do fogo. Ele pedia para Deus mandar fogo e Deus mandava fogo. No entanto, logo após essa grande vitória diante dos profetas de Baal e de Azera, no total 850 profetas, Elias se encontra em uma situação difícil. Que situação foi essa? A rainha Jezabel ameaçou a sua vida e o profeta ficou com medo e fugiu para o deserto. É interessante notar, queridos amigos e irmãos, que mesmo os grandes heróis da fé podem enfrentar momentos de fraqueza e desespero. Elias, mesmo tendo experimentado o poder de Deus de uma maneira tão intensa, ele sucumbiu aos sintomas depressivos. Mas a história de Elias também nos mostra que a depressão não é o fim da história. Então quero dizer para você que se encontra em um estado depressivo, você que está passando por um tratamento medicamentoso e você que descobriu agora ou tem sentido sintomas e nunca procurou um médico, eu quero te dizer que a solução está em Deus. Deus, ele tem a solução. O Senhor, ele tem o poder de te curar, de te restaurar. Não é o desejo de Deus que você morra, nem que você tire sua própria vida, mas é o desejo de Deus que você viva. Pois foi isso que Jesus Cristo falou no Evangelho de João, quando ele afirmou: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então vamos continuar analisando, aprendendo aqui como que Deus tratou e curou a depressão, os sintomas depressivos do profeta Elias. Vamos ver aqui a solidão e o desespero do profeta. Então, Jezabel, ela ameaça a vida de Elias. Elias foge com medo para o deserto. No deserto, Elias se sentiu sozinho e desesperado. Ele desejou a morte e pediu a Deus que tirasse sua vida. Esse é um retrato vívido da escuridão e do desespero que acompanham a depressão. A pessoa se sente só, a pessoa se sente desesperada, seja quais foram os fatores e as situações que levaram a esse estado depressivo. Quando estamos deprimidos, podemos nos sentir isolados, desamparados e sem esperança. No entanto, mesmo no auge de sua dor, Elias encontrou conforto e cuidado divinos. Então, meus amigos e irmãos, em 1 Reis, capítulo 19, versículo de 5 a 8, nós vimos que um anjo apareceu a Elias
trouxe-lhe comida e água e o encorajou a continuar sua jornada. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Vejam, meus queridos amigos e irmãos, Deus estava presente mesmo quando Elias se sentia mais distante dele. Então essa passagem nos ensina que mesmo em nossos momentos mais sombrios, Deus está ao nosso lado. Mesmo diante da depressão que você tem vivido, que você se encontra, mesmo diante dos sintomas, dos pensamentos negativos, Deus ele continua do teu lado, ele continua te sustentando e ele é poderoso para te dar o livramento, a libertação dessa depressão. Ele nos cuida, nos fortalece e nos encoraja a seguir em frente. Embora a depressão possa nos fazer sentir que estamos sozinhos, a verdade é que não estamos. Você não está sozinho. Deus está conosco e deseja nos ajudar a vencer essa batalha. E no nome do Senhor, você vencerá essa batalha. Então vamos ver aqui o papel do descanso e da nutrição, o tratamento de Deus com o profeta Elias. Após sua experiência no deserto, Elias viajou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Lá ele encontrou uma caverna para se abrigar. Durante esse tempo, Deus mais uma vez cuidou de suas necessidades básicas, proporcionando-lhe descanso e nutrição adequada. Então, o descanso adequado é essencial para o nosso bem-estar físico e mental. A falta de sono e descanso pode agravar os sintomas da depressão. Assim como Elias encontrou um lugar de descanso na caverna, também precisamos encontrar tempo para nos desconectar do mundo e descansar em Deus. Além disso, a nutrição adequada desempenha um papel fundamental em nosso bem-estar emocional, porque ela vai fornecer aqueles nutrientes que o nosso corpo está precisando, para ter uma reação química no nosso cérebro, com os hormônios que nós já falamos aqui, como por exemplo a serotonina. Então, uma dieta equilibrada, rica em nutrientes, pode ajudar a estabilizar nosso humor e aumentar nossa energia. Assim como Deus providenciou comida para Elias, Ele também deseja que cuidemos de nossos corpos, alimentando-nos adequadamente. Então, o segundo passo que Deus fez com Elias foi a questão do descanso e da nutrição. Deus providenciou para Elias. Outro ponto a nós destacarmos na história de Elias é que ele encontrou Deus na voz mansa e delicada. Então, no Monte Horebe, Deus disse a Elias para sair da caverna e se colocar na presença do Senhor, pois o Senhor estava prestes a passar. Então, no relato bíblico, houve um forte vento, um terremoto e um fogo, mas Deus não estava em nenhum desses eventos poderosos. No entanto, após o fogo veio uma voz mansa e delicada que falou com Elias. E o Senhor disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve um murmúrio
de uma brisa suave, né? Um cicio, né? De uma brisa suave. Então, quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Esse relato nós podemos observar no livro, capítulo e versículo base que estamos trazendo aqui, 1 Reis, capítulo 19, versículo do 11 ao 13. Então essa passagem nos ensina que muitas vezes esperamos encontrar Deus nas circunstâncias espetaculares, né? E nas experiências grandiosas, mas Ele pode se revelar de maneiras sutis e suaves. Então, na luta contra a depressão, é importante estarmos atentos à voz mansa e delicada de Deus. Podemos encontrá-lo em sua palavra, na oração, no apoio amoroso de amigos e familiares e em momentos de quietude e reflexão. Então, queridos amigos e irmãos, Deus ele quer se revelar. Se você tem sofrido com sintomas depressivos, ou se você já foi constatado com a depressão, Deus ele quer se revelar para você. Ou ainda que você diga, eu não sofro com depressão, eu não tenho apresentado sintomas depressíveis. Ainda assim, Deus ele quer se revelar a você com intimidade, para que quando este mal bater na porta da sua mente e do seu coração, você possa reconhecer a voz de Deus, a presença de Deus, e deixar que Ele venha com o seu tratamento divino, com a sua palavra, com as suas mãos que curam, e te dar vitória sobre essa batalha chamada depressão. Então, embora a depressão possa turvar nossa visão e nos fazer questionar a presença de Deus, Ele está conosco e nos fala de maneiras que podemos não esperar. Precisamos estar dispostos a ouvir a sua voz e buscar sua orientação, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, às vezes, os problemas, as impossibilidades humanas, elas querem como que colocar escamas nos nossos olhos, tapões nos nossos ouvidos espirituais e dizer que Deus não está conosco, que Deus nos abandonou e que o suicídio é a solução. Só que eu quero te dizer que isto é um engano, porque mesmo que a depressão ela tenha turvado a sua visão e ela tenha emudecido os teus ouvidos, Deus ele continua te vendo e Ele continua ao seu lado, mesmo nos momentos mais difíceis, e Ele vai te dar vitória nessa batalha contra a depressão. Então nós vamos ver agora aqui a importância de buscar ajuda e compartilhar nossas lutas. Então, depois de ouvir a voz mansa e delicada de Deus, Elias recebeu instruções para ungir novos reis e um sucessor. Deus mostrou a Elias que ele não estava sozinho em sua luta, que havia outras pessoas com quem ele poderia compartilhar sua jornada e passar o bastão. No livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. No entanto, fiz sobrar, isso aqui é Deus falando com o profeta Elias, fiz sobrar, ou ainda existem 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram ou não se dobraram diante de Baal, e de todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Eles pensavam que ele estava só naquela luta contra a idolatria, que o povo de Deus havia se metido. Ele achava que ele estava só. Só que Deus vem e diz: Elias, você não está só, ainda existem 7.000 que não se dobraram diante da idolatria e da imoralidade que o meu povo se encontra. Então, da mesma forma, quando lutamos contra a depressão, é crucial buscar ajuda e compartilhar nossas lutas com pessoas confiáveis. Pessoas confiáveis. Nunca se esqueça disso.
A solidão e o isolamento só agravam os sintomas da depressão, enquanto a comunidade e o apoio podem trazer cura e renovação. Não devemos ter vergonha de procurar ajuda profissional. Você não deve ter vergonha, como médicos e psicólogos, para tratar a depressão. Também podemos encontrar suporte em grupos de apoio, e comunidades da fé, como a igreja. Também podemos encontrar suporte em grupos de apoio. Então, compartilhar nossas lutas com outras pessoas pode aliviar o fardo e nos lembrar de que não estamos sozinhos. Às vezes a pessoa que está com sintomas depressivos, ela pensa que ela está só, que o problema dela é o último, que só ela sofre, E compartilhar, abrir o coração, falar com outras pessoas, ouvir, pode abrir nosso entendimento e saber que não estamos só nessa luta, E principalmente em saber que Deus, ele está pronto para te ajudar e te dar a vitória. Então, vamos continuar a vitória final sobre a depressão, falando aqui sobre o profeta Elias. Então, a história de Elias não termina com seu período de depressão. Não. Ele voltou a cumprir seu chamado como profeta de Deus, enfrentou desafios e passou o bastão para Eliseu. O sucessor de Elias foi Eliseu. Elias experimentou a cura e a vitória sobre a depressão. Então, você também pode experimentar a cura e a vitória sobre a depressão, pois o mesmo Deus de Elias é o mesmo o meu e o teu Deus, E se você está passando por momentos depressivos, você também pode experimentar cura e a vitória sobre a depressão da parte de Deus. Então, essa história nos ensina que, embora a depressão possa ser uma batalha difícil, ela não precisa ser o fim da nossa história. Não precisa ser o fim da sua história. Podemos encontrar cura, esperança e vitória em Deus. Ele nos capacita a superar a depressão e nos chama para cumprir nosso propósito nesta vida. Vamos ver aqui a relevância da vitória de Elias sobre a depressão na atualidade. Então, embora a história de Elias seja uma narrativa antiga, as lições que podemos aprender com sua jornada têm uma aplicação significativa nos dias atuais. A depressão continua sendo uma realidade para muitas pessoas em nossa sociedade. E as estratégias que Deus usou para curar a depressão de Elias são relevantes para nós ainda nos dias de hoje. Então, um dos aspectos chaves que podemos destacar é a importância de cuidar da nossa saúde mental e emocional. Sobre essa questão da saúde mental, que está diretamente ligada com a saúde emocional, eu tenho aqui no canal vários devocionais, uma série de devocionais, com o tema mente, campo de batalha. Você pode estar acessando depois e vendo como proteger a sua mente das setas e dardos inflamados do maligno. Tem uma série lá. Então, assim como Elias encontrou alívio e renovação por meio do descanso, da nutrição adequada e do cuidado divino, devemos reconhecer a necessidade de priorizar nosso bem-estar emocional. Isso inclui estabelecer limites saudáveis em nossas vidas, buscar tempo para descanso e relaxamento, praticar atividades que nos tragam alegria e encontrar maneiras de lidar com o estresse de forma construtiva. Além disso, queridos amigos e irmãos, assim como Elias encontrou conforto na voz mansa e delicada de Deus, precisamos aprender a ouvir a Deus em meio ao tumulto e à agitação do mundo moderno. São muitas vozes no mundo, são muitas vozes. É WhatsApp, é Instagram, é Facebook, é YouTube,
são tantos aplicativos, tantas coisas que o ser humano, a alma do ser humano, ela vai ficando inundada por tantas coisas aqui da Terra que trazem uma influência negativa, né? Então e tudo isso vai nos impedindo de ouvir a voz de Deus. Então vivemos em uma sociedade barulhenta, cheia de distrações e demandas constantes. Mas é importante, Deus, ele é o teu Criador. Deus, ele é o teu Criador. Você já parou para pensar que você acorda cedo, sai para trabalhar ou sai para fazer outras coisas? Você chega em casa ou na rua, você almoça, depois você está em casa de noite, logo você quer lanchar, ou você quer jantar, você quer ir para algum lugar, daqui a pouco você liga a sua Smart TV e daqui a pouco você fica até tarde, aí você dorme tarde, aí você fica no celular até tarde e você não tira um tempo, 5 minutos, para falar com o teu Criador que te conhece, que te formou no ventre da tua mãe. E com isso a tua mente vai sendo inundada de tanta informação, de tanta influência, sem filtro nenhum, sem proteção nenhuma na tua mente. E daqui a pouco você se vê em um quadro depressivo, sem ter forças nem saber como sair dessa situação. Mas através desse devocional especial Setembro Amarelo, contra o suicídio, contra a ansiedade, e nesse segundo devocional contra a depressão, você está aprendendo que é o desejo de Deus que você viva e tenha vida e abundância, e que todo pensamento de morte, de suicídio, todo pensamento negativo seja repreendido da sua mente e do seu coração, e que você a partir de hoje tire tempo com Deus. Antes de sair por seus afazeres diários, tire 3 minutos, 5 minutos. Eu não tenho tempo. Acorde 5 minutos antes, 10 minutos antes. E fale com Deus. Minha casa é muito cheia. No banheiro você pode falar com Deus. No quarto você pode falar com Deus. Na sala. Não dá. Vai para o quintal. No quintal você pode falar com Deus. Antes que todo mundo acorde. Se você tiver vergonha, você pode falar com Deus, que Deus, ele vai te ouvir, ele vai te ajudar a vencer toda e qualquer situação. Você vai ver como a sua vida vai melhorar. Se em primeiro lugar, você já, antes de fazer qualquer coisa, você entregar o teu dia nas mãos do Senhor. Porque Salmo 37 nos diz: deleita-te no Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Então começar o dia entregando tudo nas mãos de Deus e agradecendo e pedindo a sua orientação fará toda a diferença na sua vida. Então nós vivemos nessa sociedade barulhenta, cheia de distrações e demandas constantes. No entanto, encontrar momentos de tranquilidade e silêncio, onde possamos nos conectar com Deus, é essencial para a nossa saúde espiritual e emocional. Podemos buscar esse tempo de conexão por meio de leitura da Bíblia, da oração, da meditação e da contemplação da natureza. Então, outro aspecto importante é a necessidade de buscar apoio e compartilhar nossas lutas com outros. A solidão pode agravar a depressão, por isso é fundamental construir relacionamentos saudáveis. Então, isso pode incluir familiares, amigos de confiança. Sempre eu gosto de frisar isso aqui, porque tem que ser familiares de confiança, amigos de confiança, porque tem muita gente que, ao invés de ajudar, acaba espalhando e piora a situação, né? Líderes, é uma liderança religiosa de confiança, né? Pessoas específicas que lutam, né? Que vão te ajudar a lutar contra esse mal. Então, compartilhar nossas lutas com outros não apenas nos ajuda a obter suporte prático, mas também nos lembra de que não estamos sozinhos em nossas batalhas. É importante ressaltar que a depressão é uma condição complexa e multidimensional, e nem sempre existem soluções rápidas ou fáceis. Alguns casos pode ser necessário buscar ajuda profissional,
como terapeutas, psicólogos ou psiquiatras, para receber tratamento adequado. A saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Vocês sabiam disso? Mente sã, corpo são. Uma mente enferma, teu corpo vai dar sinais dessa enfermidade da mente, né? Então a saúde mental é tão importante quanto a saúde física, e não há vergonha em buscar apoio profissional quando necessário. Então, queridos amigos e irmãos, a história de Elias nos ensina que a depressão não precisa ser o fim da linha. Podemos encontrar esperança, cura e vitória por meio do cuidado de Deus, do autocuidado e do apoio de outras pessoas. Então, ao aplicar as lições aprendidas nessa jornada aqui que nós vimos até agora da vida de Elias, podemos construir um caminho para superar a depressão e viver uma vida plena e significativa. Então, queridos amigos e irmãos, que possamos buscar a força e a orientação de Deus em nossas próprias lutas, sabendo que Ele, Deus, está ao nosso lado e deseja nos ver vencer. Então, eu quero concluir dizendo que a jornada de Elias nos ensina que mesmo os mais fortes podem sucumbir à depressão, mas também nos mostra que a depressão não precisa ser o fim. Deus está, queridos amigos e irmãos, presente em nossas lutas e nos fortalece para vencer. Nós podemos encontrar consolo, cuidado e orientação em sua palavra, na comunidade e no descanso em Deus. Então, meus amigos e irmãos, que possamos aprender com a história de Elias e aplicar essas lições em nossas próprias vidas, que possamos buscar ajuda, compartilhar nossas lutas e confiar que Deus tem o poder de nos curar e nos restaurar. Quero dizer para vocês que a vitória sobre a depressão é possível e Deus está conosco em cada passo do caminho. Vamos orar, vamos fazer uma oração. Quero orar por você que passa por esse momento tão difícil, a depressão, por você que já tem sentido sintomas depressivos, por você que já até procurou profissionais, psicólogos, psiquiatras, e eu quero orar por você também, que não teve coragem ou não teve condições de procurar a ajuda de um profissional de saúde, mas que você chegou até aqui nesse devocional. Então nós iremos orar agora, iremos falar com Deus. E a mesma frase que eu disse no primeiro devocional sobre a ansiedade, quero repetir aqui, porque os impossíveis aos homens é possível a Deus. E vamos lançar sobre Ele, sobre Deus, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Se você ainda está vivo até agora, respirando, é porque Deus tem te sustentado, e Ele não vai permitir que essa depressão ceife a sua vida. Então vamos orar, vamos apresentar este problema, este mal diante do Senhor nosso Deus, e Ele é poderoso para nos dar a vitória e o livramento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, eu Te apresento, Pai, esse homem, esta mulher, este casal, este jovem, esta jovem, este adolescente. Eu Te apresento, Senhor, esta pessoa que chegou até aqui neste devocional e se encontra, Pai, com um quadro depressivo. Deus, dentre o quadro crônico, meu Pai, agudo, esta pessoa que tem pensamentos de morte, pensamento de suicídio, meu Deus do céu, tira agora, Pai, esse pensamento da mente dessa pessoa. Tua palavra diz em Jeremias 29, versículo 11, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, se os teus pensamentos, Senhor, a respeito
dessa pessoa que está ouvindo é pensamento de paz, então esse pensamento, e não de mal, então esse pensamento de mal não vem do Senhor, vem do maligno que quer levar essa alma para o inferno. Mas agora, no poder da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, esse pensamento mal, maligno, maléfico de suicídio, de tirar a própria vida, está repreendido da sua mente, meu amigo, minha amiga, da sua mente, meu irmão, minha irmã, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu não preciso nesse momento aqui gritar, nem levantar a minha voz mais do que o necessário, pois a palavra do Senhor diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então é pelo poder do Espírito Santo de Deus que todo pensamento depressivo de suicídio, de morte, de planejamento de suicídio está sendo repreendido agora da tua mente, do teu coração. A solução não é a morte, mas a solução é a vida. E Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então todo esse pensamento negativo, depressivo da tua mente, seja repreendido agora em o nome do Senhor Jesus da tua mente, do teu coração. Receba pensamentos bons, pensamentos de paz e não de mal. Receba um pensamento de um futuro e de uma esperança da parte de Deus na tua mente, no teu coração. O Senhor te sara agora, o Senhor te cura agora, o Senhor traz paz e alívio agora para a tua mente e para o teu coração. Receba em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, é assim, Senhor, que esse homem, que essa mulher, que este casal, que este adolescente, que essa pessoa, Pai, a partir de agora, Pai, receba o alívio, Pai, na mente e no coração deles, Pai, no nome do Teu Filho Jesus. Assim, queridos irmãos, viva a sua vida, cumpra o propósito de Deus para a sua vida. E o propósito de Deus para a tua vida é que você viva a sua vida, que você o sirva, que você o adore, e no porvir a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Receba a paz na tua mente, no teu coração. Pensamentos depressivos estão sendo repreendidos, e pensamentos de Deus, que é um pensamento de paz, pensamento de futuro e pensamento de esperança, inunda a tua mente e o teu coração. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em o nome do Senhor Jesus. Amém.